pessoal, tudo bem? Bora lá! Hoje nós vamos no segundo vídeo daquela série de 5 que eu já venho falando com vocês aí há 2 semanas, né? Hoje a gente vai falar do XABCDE. Como eu falei no vídeo anterior, a inserção do X só aconteceu em junho, julho de 2018, tá? Com a 9ª edição do PHTLS. Mas não é porque ele só foi introduzido lá em 2018 que a gente não fazia isso antes, né, pessoal? Por quê? O que eu procuro, tá, na fase 2, na avaliação primária? A gente sempre trabalha em cima de conceitos, tá, por prioridades. Então, a prioridade vai determinar, e ela determina, tá? Ela é determinada, na verdade, pelo que mais mata. Tá? O que tem mais morte no trauma? Por exemplo, hemorragia. Hemorragia é o que a gente tem mais morte no trauma, pessoal. Em segundo, né? Seguida do quê? Segundo de vias aéreas. Depois seguida de circulação, né? A circulação fica prejudicada aí, seguida da diminuição, a má perfusão sanguínea e a dessaturação, seguida de TCE, trauma de crânio encefálico. Então existem prioridades, e dentro dessas prioridades, é nessa hora aí que eu também vou fazer uma avaliação da seguinte maneira: eu preciso de um transporte rápido, ok? Ou não? A minha vítima é grave, eu estou com uma vítima gravíssima na mão, ou não? É nessa hora, no XABCDE, que a gente começa a determinar isso daí, ok? Então vamos lá, a gente já tem um vídeo sobre XABCDE, aqui a gente vai entrar um pouquinho mais profundo, porque não tem como eu falar avaliação geral do paciente sem entrar nessas 5 fases, né, pessoal? Então a gente vai falar mais um pouquinho do XABCDE, que é literalmente a intervenção na cena, tá? XABCDE é a intervenção na cena, ok? Vamos lá, o X quer dizer grandes hemorragias. Então, naquela primeira impressão que eu cheguei lá no primeiro vídeo, na primeira avaliação, na cinemática do trauma, tá? Saber realmente o que aconteceu e está acontecendo. Primeira coisa, eu vou observar na minha vítima sinais e sintomas de hemorragia, seja essa hemorragia externa, aí vai ser muito mais fácil você perceber, porque só de olhar você vai ver aquela poça de sangue, né, em volta da vítima, ou pelo menos bem próximo a ela. Às vezes já até removeram ela. Isso acontece, não deve se fazer isso, deve esperar socorro especializado, mas às vezes já até removeram ela do local, aí você vê aquela poça que ficou no outro local, ok? E vou intervir imediatamente. Ou essa hemorragia pode ser interna, e aí eu vou acabar percebendo isso, né, já na terceira fase, que é a avaliação dirigida, talvez até na 4ª fase, que é a detalhada. Mas eu tenho que me atentar a isso, sinais e sintomas de, primeira coisa, uma hemorragia, que é o que mais mata no trauma, ok? Segundo, tá, a gente vai partir para a próxima letra, que é o A. O A é a abertura das vias aéreas, estabilização da cervical, pessoal. Por quê? A segunda causa que mais mata são vias aéreas obstruídas, ok? A falta da ventilação adequada, de um aporte adequado de oxigênio para essa vítima, e aí ela começa aí a ter uma dessaturação, e essa dessaturação, seguida da falta da troca gasosa, falta do oxigênio ali, ok? De uma circulação boa, acaba levando a uma parada cardiorrespiratória, que também é um grande problema, tá? É o fundo do poço na hora do socorro, vamos dizer assim, tá? Você está com o pior das situações. A gente já tem isso aí gravado, né, num vídeo. Se você não viu, dá uma procurada aqui, que eu vou deixar o link aí para você, assiste, que é interessante, tá? As 3 fases mais graves aí de um acidente, de um caso que a gente possa pegar, ok? Lá a gente fala sobre isso. Vejo as vias aéreas, estabilizei, vou usar 2 técnicas, eu tenho 2 técnicas de elevação de mento, isso quando não é uma vítima de trauma, ou baixar a mandíbula quando é vítima de trauma, para evitar a movimentação dessa cervical. E vou colocar o colar cervical na minha vítima. Próximo passo, letra B. A letra B, eu vou avaliar essa ventilação.
Tá? Eu vou ver se essa vítima está com uma respiração bilateral, ou seja, os dois pulmões estão expandindo bem, né? Estou vendo a expansão torácica bilateral ou ela é unilateral. Se essa ventilação dela, ela está numa ventilação em cross-mouth ou até mesmo em biote, que é uma das piores ocorrências que a gente pode pegar, né? Você pega a sua vítima em respiração em biote, é muito grave. Alguma coisa muito séria está acontecendo na parte respiratória, na parte circulatória, para que ela esteja nesse padrão respiratório de biote, tá? Ou até mesmo ela está numa ventilação em Sherstock, a gente vê isso daí, tá? A gente vai observar. A partir do momento que eu vi que não tem nada, ela não tem nenhuma dispneia, nenhuma dificuldade respiratória, ela está ventilando normal, a frequência também está normal, frequência respiratória de um adulto, né, pessoal? Entre aí 12, 15 vezes por minuto, ok? Eu passo para a letra C. Pessoal, detalhe, eu só avanço a letra quando eu resolvi o problema da letra passada. Então assim, eu cheguei lá e tinha hemorragia, eu resolvi o problema da hemorragia, seja lá com a aplicação de um torniquete, porque o torniquete está liberado, tá? Ele já trouxe o torniquete na 8ª edição, manteve na 9ª, inclusive tem outro vídeo aí só falando de torniquete, como colocar, quando colocar, de que maneira. Tá aqui embaixo a descrição também. Se você não viu, vai lá ver que é importante, tá bom? Então, resolvi o problema ali da hemorragia. Aí eu passo para a letra A. A letra A eu não encontrei problema nenhum. Eu fiz a abertura das vias aéreas dele, estabilizei a cervical, coloquei colar, tá tudo joinha, eu passo para B. Não encontrei nada, ou se encontrei, eu resolvi o problema da B, passo para C. E assim por diante, tá, pessoal? Eu não vou fazendo XABCDE, agora vamos resolver os problemas que a gente encontrou. Não, eu faço o X, resolvo o problema do X, faço o A, resolvo do A, passo para o B, resolvo do B, faço o C, resolvo do C e assim por diante, tá bom? Então eu não posso passar para a segunda letra, ou seja, a letra adiante, sem resolver o problema da que eu encontrei naquele momento, ok? Bom, resolvido o problema da B, vamos para C. Circulação. Como está essa circulação? Eu vou ver perfusão capilar, tá? Se eu não tenho ali um oxímetro de dedo, se tiver um oxímetro melhor, porque ele já vai me dar a saturação, quanto ele está saturando, ele já passa até a frequência, né? Os oxímetros já dão até a frequência ali cardíaca. Qual a frequência esperada nesse momento para um adulto? Para um adulto, entre 60 e 80 batimentos, podendo chegar a 100, né, pessoal? Só acima de 100 que eu vou considerar uma taquicardia, ok? Só abaixo de 60 eu vou considerar uma bradicardia, também chamada de taquisfignia ou bradisfignia, tá? Esse termo também é usado, ele é apropriado, ok? Porque esfigno, do grego, quer dizer pulso. Tá? Quando você pega o aparelho lá de verificar a pressão arterial, tá? De verificar uma PA, você está usando um aparelho que se chama esfignomanômetro, ok? Esfigno referente a pulso, manômetro, milímetro de mercúrio, milímetro de Hg. Hg, né, na tabela periódica, é mercúrio. Então, o que eu estou verificando? Pulso por milímetro de mercúrio. É assim que a gente verifica, tá? Então a gente já vai verificando isso daí, já vai fazendo esses achados. Detalhe, pessoal, pulso, tá? Não dá para falar assim, a frequência cardíaca está dessa maneira, a pressão está assim. Não, não dá. Mas existe uma máxima assim, se você tem um pulso forte, numa frequência até 70, 80 milímetros, tá? Desculpa, 70, 80 batimentos por minuto, provavelmente você tenha uma pressão sistólica de no mínimo 90 milímetros de mercúrio, tá? Mas não é assim uma máxima, é uma proximidade. Claro que eu tenho que pegar o aparelho e verificar realmente quanto está a pressão dessa pessoa, ok? Mas existe essa prévia, tudo bem? Depois eu passo para o D. O D ali é a avaliação neurológica, né, pessoal? O estado neuronal da pessoa, onde nós vamos verificar ali a dilatação pupilar, tá?
Vamos ver se as pupilas estão desiguais ou se estão com miose e midríase isocórica. Tá? Tem outro vídeo só falando de abertura ocular, falando da escala de Coma de Glasgow, porque é nessa hora que a gente vai realizar a escala de Coma de Glasgow. Eu vou passar aqui bem rapidamente, mas qualquer coisa tem descrição aqui embaixo também. Vai lá e dá uma olhada na escala de Coma de Glasgow. E lá a gente deixou as 3, tá? Deixei a escala de Coma de Glasgow, já a mudança dela que houve em outubro de 2018 também. Tá? A escala de Coma de Glasgow é de 1974. Ela foi criada lá na Universidade de Glasgow, tá? Na Escócia, e ela é mundial, ok? Por isso ela chama escala de Coma de Glasgow, por causa da Universidade de Glasgow, na Escócia. Então ela se baseia em melhor abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. Lá nessa descrição que eu deixei aqui para vocês, ó, aqui embaixo, eu já deixei as 3. A escala de Coma de Glasgow, já nova. A escala de Coma de Glasgow P, que vou deixar avisado já aqui, ainda não se usa no atendimento pré-hospitalar, mas se usa no intra, que é a pupilar. E a escala de Coma de Glasgow pediátrica. Tem as 3 lá. Vai lá, assistam os vídeos, porque é bastante interessante. Fiz a escala de Coma de Glasgow, achei o score da minha vítima, né? O score, que é a soma do que eu fui encontrando nessas 3 modalidades: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. A abertura ocular, ela tem uma avaliação, né, de 1 a 4, a resposta motora de 1 a 5, a resposta verbal de 1 a 5 e a resposta motora de 1 a 6, ok? Então, encontrei o score, vi o que tem que fazer, eu vou passar para E, caso seja necessário. O que é a E? A E é ali você fazer, ok? A exposição da sua vítima. Você vai pegar uma tesoura, tá? Uma tesoura, pode ser como essa, uma tesoura ponta-romba, o nome dessa tesoura é ponta-romba, e vou cortar as vestes da vítima, caso seja necessário, vou expor, mas lembrando que você tem que tomar cuidado com a exposição da vítima, porque muitas das vezes a gente está trabalhando em via pública, tem muita gente olhando, então eu preciso cortar uma calça para verificar ali uma possível fratura na coxa, ou uma possível fratura aí de radiúna, né, na perna. Então eu vou fazer a exposição, verifico, não tem nada, ou eu resolvi já aquele problema, já procuro colocar uma manta aluminizada em cima da minha vítima para não deixar ela exposta, né, ali no local, ok? Fiz a avaliação. Dentro dessa avaliação eu já vou tirar parâmetros e vou decidir: minha vítima é grave ou não? Ou seja, ela apresenta qualquer sinal sistêmico que pode levar à morte num curto espaço de tempo, então ela é grave. Não, ela não apresenta nenhum sinal, nem sintoma sistêmico que possa levar à morte num curto espaço de tempo, então ela não é grave. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a modulação, tá? Lá com a central, com o médico regulador, e passo para a terceira avaliação. A terceira avaliação é avaliação dirigida, né, pessoal? A gente vai falar nisso no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais.